Eu queria convidar-vos a fazer fast forward na inteligência artificial. É um bocado assustador porque aquilo que estamos a assistir hoje em dia já é tão rápido. Nós temos visto máquinas a falar connosco, todos nós já experimentamos o ChatGPT, já ficamos um bocado surpreendidos como é que ele pode ser tão esperto. Eu que sou programador já usei o ChatGPT e variações do ChatGPT para me ajudar no trabalho, para me ajudar a programar. Se calhar já todos experimentamos gerar aquelas imagens com o Midjourney, aquelas imagens incríveis que fazem de nós artistas, pelo menos assim os artistas de teclado, mas artistas, e vemos coisas quase impossíveis a acontecer. Vozes a serem geradas, pessoas que na realidade não fizeram uma determinada ação, mas aparecem em vídeo a fazer essas ações. Sei lá, qualquer dia vamos ver os Beatles outra vez a cantar e a cantar músicas novas. Até isso pode acontecer. E tem sido realmente tão rápido e assustador, mas se calhar é mais a percepção dessa velocidade que nós hoje em dia estamos a confrontar-nos do que realmente a velocidade. E, portanto, queria ajudar-vos a pensar um bocadinho sobre o percurso da inteligência artificial e alguns fatores que têm ajudado a chegar a este ponto e depois tentar imaginar um bocadinho o futuro da inteligência artificial ou de uma coisa um bocadinho maior que a inteligência artificial, que é a computação. Gostava de falar de 3 fatores que são importantes e que podemos pensar em conjunto. Um dos fatores é como é que nós temos hoje em dia tanta tecnologia? E uma das razões é económica. A economia, como motor de muitas das coisas. É que, de facto, houve um conjunto de empresas que, nos últimos 10, 15 anos, encontraram um modelo económico no qual estas tecnologias fazem sentido. E, portanto, investiram amplamente no desenvolvimento destas tecnologias. Estou a falar de empresas como a Google, como a Meta, como a própria Microsoft, ou como a Amazon. É interessante porque se nós pensarmos, pelo menos em algumas dessas empresas, talvez a Google e a Meta, são empresas de mídia, de uns mídias novos, não é o mídia mais tradicional, não é o mídia da televisão, mas são os mídias novos. E se nós imaginarmos as tecnologias que neste momento nós estamos muito impressionados, não é? As tecnologias que têm a ver com texto, têm a ver com imagem, têm a ver com voz, têm uma coisa em comum, que são os mídia. E, portanto, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, uma das coisas que aconteceu foi precisamente isto. Algumas empresas encontraram um modelo económico de exploração tecnológica e investiram amplamente nessa tecnologia. Aconteceu algo também bastante interessante, é que não foram apenas as empresas a investir e a desenvolver essa tecnologia. De facto, talvez de uma forma um bocadinho diferente do que acontece nas outras áreas, o desenvolvimento na área da inteligência artificial e da computação em geral é feito por uma comunidade mais alargada. Nós temos hoje em dia um termo que provavelmente muitos de vocês conhecem, o termo do open source, não é? E quase toda a tecnologia que nós hoje vemos na inteligência artificial é de facto aberta, o código é aberto, as pessoas podem ver como é que os programas são feitos. E isso é absolutamente incrível, porque permite que não seja apenas uma ou 2 empresas ou 3 empresas a desenvolver a tecnologia e serem totalmente proprietárias dessa tecnologia, permite que a comunidade como um todo desenvolva a tecnologia, aprenda, ensine e, de alguma forma, balanceiem o próprio desenvolvimento da tecnologia. Imaginem o que seria um mundo se apenas 2 ou 3 destas empresas é que tivessem a desenvolver a tecnologia. Se nós já temos medo do Terminator, ainda teríamos mais. Porquê? Porque ficaríamos nas mãos destas 2 ou 3 empresas. E, portanto, uma das coisas que aconteceu e que é muito positiva, e uma nota de esperança na área da inteligência artificial, e que vos dá, penso eu, nos dá a todos alguma segurança, é que o futuro não está apenas nas mãos de 2 ou 3 empresas. Grande parte dele ainda é controlado para essas poucas empresas, mas não está tudo controlado por empresas. E, portanto, isso é um dos outros fatores que permitiu que a inteligência artificial se desenvolvesse tão rapidamente. Havia muita gente a remar. E vai continuar a haver muita gente a remar. E isso é extremamente vantajoso. E depois, há um terceiro fator que é invisível, que raramente é falado, mas nós muitas vezes esquecemos que os programas de computador correm em computadores, correm em hardware, correm em CPUs, correm em GPUs. E o que se passou nessa área, na área do hardware, nos últimos 15 anos, é absolutamente incrível. Para nós, hoje em dia, treinarmos estes modelos de inteligência artificial, nós recorremos a dados, por um lado, toneladas e toneladas de dados, e, mais uma vez, as tais empresas têm acesso a esses dados, elas produzem esses dados. Por um lado, há dados, e, por outro lado, esses dados são usados para treinar algoritmos em
basicamente aquilo que podemos chamar de supercomputadores. Os supercomputadores de hoje em dia são, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, as tais GPUs, as tais placas gráficas, que inicialmente eram usadas para jogar jogos e que depois, de certa forma, foram recaustadas para a inteligência artificial. O que acaba por ser um pouco irónico. Mas, de facto, a peça central da hardware, hoje em dia, para treinar a inteligência artificial é o GPU, é a placa gráfica. O que é interessante acerca da placa gráfica é que nós hoje em dia podemos ir a um destes supermercados de informática e compramos uma placa gráfica boa, digamos até daquelas já bastante poderosas, por 2.000 euros. E o que é interessante é que a capacidade computacional dessa placa gráfica de 2.000 euros é equivalente ao melhor supercomputador que existia à face da Terra em 2007. Ou seja, em menos de 20 anos, nós, qualquer um de vocês, pode pegar em 2.000 euros e vai comprar um dispositivo que lhe dá capacidade computacional equivalente ao melhor supercomputador de 2007, que era um computador da IBM. E por isso nós podemos perguntar-nos o que é que esses computadores estavam a fazer? O que é que esses supercomputadores estavam a fazer em 2007? Estavam a fazer simulações do universo. Estavam a fazer simulações de moléculas para poder desenvolver novos fármacos. Estavam a fazer simulações de cenários de catástrofe, tipo de tremores de terra. E esse hardware, que nós agora podemos comprar, neste momento está a ser usado para jogar jogos, que é super interessante, e está a ser usado para jogar, para treinar modelos de inteligência artificial. Mas serve para muito mais. E essa parte extra é a parte interessante. E é a parte que eu agora gostaria de criar uma espécie de uma dicotomia entre este tipo de aplicações de simulação, em que nós simulamos moléculas para criar novos fármacos, nós simulamos como é que funciona um buraco negro e estamos a expandir a nossa ciência, e outro género de aplicações, como estas do chat GPT, ou de gerar imagens, que são um bocadinho diferentes. Então imaginem comigo aqui duas pontas. Existe, de um lado, este software de simulação. Reparem, este software de simulação basicamente conhece as leis da física, conhece as leis da química. Alguém escreveu essas leis, alguém codificou essas leis, programou essas leis para correr neste software que depois iria correr em computadores. E, portanto, é uma forma de escrever software que parte do conhecimento científico. Por outro lado, temos uma ponta. Por outro lado, temos hoje em dia estes sistemas todos que geram imagens, estes sistemas de inteligência artificial. E reparem que aqui nós estamos a escrever software, não é mesmo? Os programas de inteligência artificial não deixam de ser programas, só que são escritos de uma forma diferente. São escritos olhando para dados. O programa recolhe a informação dos dados e fica programado para executar determinada tarefa. São dois mundos diferentes. Por um lado é o mundo da ciência, por outro lado, em que nós sabemos as coisas, nós sabemos as regras para obter determinado resultado, e por outro lado é um mundo em que nós não sabemos propriamente as regras. Nós não sabemos regras para gerar uma imagem. Não há uma lei da física para gerar imagens. Não há uma lei da física ou uma lei da linguística assim tão clara que nos permita gerar texto e responder a qualquer tipo de perguntas. São dois tipos de software, totalmente diferentes, que curiosamente correm na mesma máquina. E o que eu gostaria agora de vos começar a desafiar era imaginar o que é que acontece se nós juntamos estas duas coisas. Elas ainda não estão totalmente juntas. Mas aquilo que nós vamos assistir nos próximos 5 a 10 anos, o tal fast forward da inteligência artificial, é um aproximar destes dois mundos que têm vivido separados. E o que é que consiste isso? Consiste em nós pegarmos em todas estas técnicas que fomos ao longo destes últimos 10, 15 anos desenvolvendo para lidar com problemas para os quais nós não temos leis da física, nem da química, nem da biologia, e que a única forma que temos de aprender, ou que a única forma que temos de resolver os problemas é através de aprender a partir de dados, toda esta tecnologia da inteligência artificial, e vamos tentar usar esta tecnologia para resolver problemas para os quais nós até sabemos parcialmente as leis. Nós sabemos parcialmente como é que as moléculas interagem umas com as outras, nós sabemos parcialmente como é que certos fenómenos meteorológicos evoluem, como é que nós conseguimos usar estas novas tecnologias para resolver estes problemas. E é isso que está a acontecer. E, portanto, ao contrário de que muita gente agora imagina que vem aí um Terminator
que nos vai destruir a todos, porque estas tecnologias são terríveis e estão completamente descontroladas. Eu gostaria que vocês imaginassem isto como duas vertentes, duas pontas de um espectro de software e de computação, que finalmente estamos a começar a conseguir pôr a trabalhar em conjunto e que vai acontecer nos próximos 15 anos. E o que nós vamos ver, esperamos, aquilo que eu acredito que vamos ver, é que daqui a talvez 5 anos vamos ter medicamentos para os quais nós, neste momento, não temos capacidade de desenhar, não temos forma de os imaginar, não temos forma de saber à partida se eles têm potencial. Vamos ter medicamentos que vão ser desenhados com ferramentas que misturam as capacidades de inteligência artificial com as capacidades mais tradicionais de computação, de simulação. E quando isso acontecer, nós vamos criar uma nova vaga de ciência, uma nova vaga de engenharia. E, portanto, eu sou muito otimista, se calhar talvez um pouco ingênuo, mas eu estou a conseguir imaginar, eu e muita gente na comunidade, como é que vai ser possível resolver problemas muito, muito complicados que nós temos hoje em dia com esta fusão de tecnologias. E já que estamos a falar fusão, imaginem o que é termos energia infinita através da fusão nuclear, que é uma promessa para a energia infinita. O desenho desses sistemas que permitem gerar energia infinita, vai passar exatamente também pela fusão destas duas tecnologias. Porque os problemas de engenharia são tão complicados que vão ter de ser ajudados a resolver pelas máquinas. Por isso, para terminar, queria dar-vos esta mensagem de que pode vir aí um Terminator, mas se calhar não é um Terminator criado por inteligência artificial, se calhar é criado pelos humanos. Mas o que nós estamos a assistir finalmente ao longo de 10 a 15 anos de desenvolvimento de inteligência artificial é a fusão do campo da computação, que viveu separado nos últimos 15 anos em tecnologias, chamemos-lhe clássicas, e tecnologias de inteligência artificial, num conjunto de técnicas que nos vão permitir olhar para os problemas de ciência e de engenharia de uma forma completamente diferente e muito mais ambiciosa. Por isso, tenham esperança e não fujam do Terminator. Dê-lhe um abraço quando ele chegar.